tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna, tudo orna. Você está ouvindo a série Linha do Tempo, especial de 10 anos de Tudo Orna, a História. Episódio 2, que história é essa de Tudo Orna, parte 1. Oi, Peço! Aqui é a Bárbara. Aqui é a Débora. Eu sou a Júlia. E nós somos as Irmãs Alcântara. E aí, Peço, como estão? Como você está aí, ouvinte do outro lado? Estamos super felizes com a repercussão dessa super série. Está contando a história do Tudo Orna, a linha do tempo do Tudo Orna. E aqui estamos estreando o segundo episódio que conta quando o Tudo Orna nasceu. Como que foi essa parte de como que o Tudo Orna nasceu, que mistura um pouco ainda, como a gente contou, né, no episódio anterior. A gente pode relembrar um pouquinho algumas coisas do episódio anterior. Como é que é, Júlia? Júlia adora fazer um efeito sonoro, né? Do episódio anterior, tipo um rebobinado, entendeu? Era isso. Uma rebobinada. Então, no episódio anterior, nós ainda estávamos no escritório e eu lembro que a gente terminou meio que falando sobre que nós estávamos com dificuldades lá no escritório, porque a gente não estava dando conta das contas para pagar, nós estávamos em 5 sócios e a gente não estava conseguindo, né, clientes o suficiente, pagar as despesas e tudo mais. E meio que deixamos no ar, gente. A gente jogou a parada que nós íamos nos mudar, que a gente tomou uma decisão lá que a gente ia mudar. E ficar naquele escritório não era mais uma opção. A gente precisava sair daquele escritório. Que a gente precisava sair daquele escritório. Mas aí, eu acho que vale a gente retomar um pouquinho naquele momento e contar sobre que o Tudo Orna já fazia parte da nossa vida já naquele momento. Sim. Quando a gente resolveu sair do escritório, o Tudo Orna já era uma realidade dentro da nossa operação como curta, digamos assim, como agência. Então, essa hora eu acho que eu vou contar um pouquinho sobre a criação do Tudo Orna, né, pra gente dar uma introduzida pra galera entender sobre esse processo de como a gente também nasceu já digital. A nossa empresa, ela era sim digital. E como que foi essa mistura, como que foi isso tudo meio junto, meio misturado. E depois a gente conta sobre essa saída do escritório e essa tomada de decisão que foi bem tensa, foi bem complicada, foi bem triste, na verdade. A gente relembra isso, mas foram momentos bem difíceis aí do nosso processo. Então vamos lá. Então, como nós não tínhamos muita liberdade, né, para trabalhar com os nossos clientes, a gente tinha bastante dificuldade de inserir o que a gente acreditava, desde a parte de criação mesmo, de design, de ficar inventando moda da forma como que a gente queria, até de produzir os vídeos da forma como que a gente queria, qualquer coisa, né, até a vender um produto que a gente acreditava. Criar um blog, ter um blog, o seu próprio blog, era uma forma de você literalmente ter essa liberdade criativa. E nós três tínhamos essa vontade de criar, de fazer, de acontecer. Então a gente já fazia isso muito naturalmente. A Júlia, nessa época, é legal retomar algumas coisas assim, a gente se perde, a gente esquece, mas é legal a gente trazer isso porque tudo isso fez parte do porquê que a gente seguiu meio que esse caminho, porque às vezes pode parecer que não tinha nada a ver, mas tinha a ver. Então vale lembrar, Ju, que nessa época você começou a fazer uns trabalhos como modelo, por exemplo. Então um pouquinho antes, não é verdade, assim. Não, é verdade. Não, gente, tô dando risada aqui, mas não tenho vergonha. Inclusive, respeito muito o trabalho de modelo. É que eu pensando assim, eu hoje em dia não tenho jeito pra isso, entendeu? Mas eu comecei trabalhando com modelo aos 16 anos, sei lá, 17. Acho que um pouquinho antes, Ju. Na verdade. Não. Era 17 pra 18. Foi quando eu comecei. Eu acho que não, Ju, porque... Nossa, gente, começou ruim. Sabe por quê? Você não tava na faculdade ainda. Quando você começou... Tava. Ai, não. Não era, tava. Ju. Nossa, Você estudava, você tava no ensino médio, Ju. Eu lembro com
com clareza. É verdade. Não, senhora. Eu finalizei o ensino médio, tirei o aparelho, tudo mais, passei na faculdade e no meu primeiro semestre da primeira faculdade que eu fiz, lá porque depois eu mudei de curso, da primeira faculdade foi quando aconteceu. Ah, tá. Então eu tava assim, eu tinha acabado caloríssima, assim, calor. E daí foi quando a gente fez as primeiras fotos. Mas lá. eu acho que você E tinha aí- 17 pra 18, porque tinha algumas fotos, alguns trabalhos iniciais. Eu lembro que a mamãe teve que te dar autorização pra você fazer alguns trabalhos. Real, isso é verdade. A mamãe ia comigo tal, nos castings, porque pra nós era tudo muito novo, né? Como assim ir lá? Daí a pessoa faz uns vídeos teus, faz umas fotos tuas. É um negócio bem exposto, né? Você, menor de idade, trabalhando com isso pela primeira vez, não tendo experiência nenhuma, parecia meio sketch, assim. Então a mamãe ia comigo pra gente começar a entender, principalmente, né, como é que funcionava. E eu fui passando em alguns castings, assim. E, teve uma vez, parênteses, a Bárbara e a Débora também foram agenciadas modelos, Sim, tá? isso é verdade. Ah, Fui inclusive- modelo da Ford Models, gente. Exato, inclusive um beijo pro pessoal da Ford Models que acreditou na gente. Que acreditou na gente, tá? O Rudy comentou esses dias na minha foto. Eu falei, Rudy, sabe o quê? Muito obrigada, porque você foi uma das primeiras pessoas a ter acreditado assim, no meu potencial como modelo. Cara, a gente pequenininha, baixinha, nada a ver com um modelo padrão, no sentido padrão, modelo passarela, né? Modelo mais comercial a mesmo, gente- né? Assim, modelo fotográfico. Eles estavam focando mais no negócio comercial e a gente passou e foi que foi. E aí, teve um casting que a Bárbara passou. E aí, a Bárbara não pôde ir, não sei porquê. Não sei, tava doente. Teve alguma coisa que não... Cara, até o Ricardo tava nessa, né, gente? O Ricardo também sempre junto, né? E o Ricardo também foi uma época. E o Ricardo fez uns jobs também. E eu lembro que nesse daí a Bárbara passou, daí ela não pôde participar por algum motivo. E daí a gente falou: olha, é o seguinte, não tem a Bárbara, mas tem a Júlia. É meio E parecida, como a dá gente- certo. Tudo meio mesmo mood aí, Exato. vai, né? É o Tudo mesmo meio mood. que a mesma cara. Daí foi uma campanha bem grande do Dia dos Namorados lá pro Polo Shop, inclusive, em Curitiba. Foi. Mas Você enfim, inclusive o coitado fez do Polo Shop nem existe mais, né? Né, mas foi bem legal, porque saiu um outdoor com você muito grande. Então foi a primeira vez que, tipo, Sim. caraca, olha o tamanho dessa foto da Júlia. Saiu um outdoor, eu com cara, assim. Meu namorado na época ficou super ciumento. E eu falei, pra explicar, é o meu trabalho. Bom, enfim, gente, por que a gente tá contando essa história? Porque eu ter feito, e a gente, né, termos tido esse contato com o mundo da moda, com o mundo da publicidade, foi algo que abriu nossos olhos também pra esse tipo de mercado, né? Como que funciona uma produção, como que funciona um set de filmagem, como que funciona um set de fotografia, qual que é o papel do fotógrafo, do stylist, do maquiador, da pessoa que tá cuidando do mood board, do cliente, da agência. Foi assim que a gente começou a ver, o cliente, a agência, não sei. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo. Assim. A gente também foi aprendendo a como ser profissionais, né? Eu acho que sim, eu acho que vale lembrar esse tipo de detalhe, porque sim, a gente tinha experiência, né, técnica no sentido de comunicação da faculdade, então como são os processos de comunicação e de como funciona uma agência, mas a gente teve sim essa parte de mercado, que era ver o bastidor, e eu acho que isso deu um pouquinho pra nós de gostinho do que era moda. Nós compartilhávamos um pouquinho dessas campanhas e dessas fotos nas redes sociais, e foi isso que começou a me dar uma vontadezinha de compartilhar, de ter um blog onde eu fotografava vocês, a gente se fotografava e tudo mais, e foi mais ou menos assim que o blog surgiu. Eu não lembro muito bem, assim, Exato. como que surgiu essa vontade de criar um blog e tudo, porque a gente não tinha uma formação em moda, entendeu? Não tinha uma coisa assim, em moda. Então, a parte de moda na nossa vida era mais hobby mesmo, era uma coisa tipo, gostava, como qualquer mulher gosta, assim, de se vestir, mas não era uma coisa que a gente tinha uma bagagem. Mas até uma observação nessa frase, assim, como qualquer mulher gosta, porque eu lembro que eu, por exemplo, crescendo, não me importava com moda, não. Eu me lembro que quem se importava... Você, Débora, se importava bastante, acho que desde você, quando novinha, você já fazia uns brincos, uns negócios, já se interessava. Sim. E eu demorou muito até eu me interessar, sabe? Assim, né? Na verdade, eu era até meio molecona, assim, quando eu era meio adolescente e tal. E foi quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com isso e a gente começou a viver esse mundo, que eu comecei a me interessar. Tipo, olha que Eu legal. acho que olha como você pode se expressar. Eu acho que assim, falando até de personalidade, é até legal de a gente lembrar, quando éramos pequenas e tudo, que eu sempre fui a mais
feminina, tipo, bem assim, gostava de coisas assim e não sei o que lá, e brincão. E era bem estranho, porque a mamãe também não entendia, porque a nossa mãe sempre foi bem tranquilona, assim, de make, nunca foi muito hiper vaidosa e tal. E eu tinha isso, não sei da onde, talvez um pouco da nossa tia, da tia Iris curte isso, eu tinha um pouco mais, e vocês eram mais tranquilas também, bem mais molecona, e enfim. E eu sempre fui mais vaidosa. E depois, com o tempo, acho que mais da adolescência, um pouco mais pra frente, vocês começaram a se interessar também. Mas eu tinha realmente mais esse pé lá na moda. Mas eu lembro exatamente quando eu comecei a entender a moda como uma ferramenta de marca mesmo, que foi bem na faculdade, que não se falava sobre marca pessoal, se falava sobre a marca das empresas, que a gente, como relações públicas, era porta-voz, que a gente tinha que, sei lá, dar o media training pros líderes, todo aquele papo e tal. E eu lembro que quando a gente fazia a apresentação dos trabalhos, né, eu lembro que todas nós nos vestíamos iguais, aquela calça jeans super baixa, aquela bota, sabe aquelas botas plataformas, e eu comecei a olhar, eu tava sentada, olhando as minhas amigas, nós todas vestidas daquele jeito, todas iguais, né, como todo mundo se vestia na época. Sim. E eu comecei a parar pra ela e falei, gente, sabe? Eu falei assim, a gente tá aqui falando sobre imagem, só que nunca foi falado, entendeu? Nunca teve uma aula, tipo, olha, você, a forma com que você se veste, você também é uma... Não, nunca se tratou desse assunto na faculdade. Mas eu teve um clique assim que eu falei, meu Deus, tipo assim, olha, o jeito, tanto que naquele dia foi o seguinte, eu tinha um piercing no nariz, que eu fiz, né, uma adolescente e tal. Sim, eu fiz um piercing, a minha mãe ficou muito de cara, porque eu fiz escondida, aquela coisa, 18 anos, fiz meu piercing, cheguei em casa com o piercing e tal. E daí, o que aconteceu? No dia que eu também tive esse despertar, que, meu Deus, eu tirei o piercing. Eu falei, nossa, que ridículo isso aqui e tal, porque como é que eu vou, tipo, conseguir um emprego? Na época, sei lá, pensava nisso, né? Como que eu vou ser uma RP de uma empresa, alguma coisa assim, que esse piercing aqui, como que eu vou representar, ser uma porta-voz? E como as coisas mudaram, né? Porque hoje em dia, não tinha nada a ver. Você continua comunicando algo, né? Mas não necessariamente o piercing é um negócio que vai deixar... É só você comunicando algo diferente, né? Mas pra você, como você imaginava uma você executiva. Representando uma executiva, representando uma empresa séria e tudo mais, não combinava com aquilo que você imaginava, sei lá, né? tanto que hoje em dia é bem isso, tipo, se você se o piercing faz parte de você, é a sua linguagem, você trabalha com moda e aquilo faz parte, enfim, não tinha nada a ver, mas na época eu achava, né, que aquilo lá não ia representar alguma coisa, não comunicava alguma coisa que, enfim, eu achava nada a ver. E aí eu comecei a mudar o jeito que eu me vestia, sabe? Eu falava, gente, que é isso? Isso aqui não tem nada a ver. E eu comecei a pensar. E aí a gente fez também um curso de moda e não sei o que lá. E a gente começou a ter umas ideias sobre... Vocês lembram disso com o Josué Lemos? Que a gente teve uns insights, assim, sobre... Nossa, 100%! Quando a gente teve o curso de etiqueta era um curso com o Josué. Isso, que daí eu olhei e falei, gente, o que foi aquilo? De vida. Que assim, claro, era um curso super, assim, que tinham algumas regras que não necessariamente tem certo ou errado, mas me deu um despertar, assim, também no sentido de, poxa, realmente, existem algumas questões ali pra serem trabalhadas e tal. Mas enfim, depois de tudo aquilo, a gente criou o blog Tudo Orna, e aquele blog, ele era um hobby, né, na nossa vida. Só que, em pouquíssimo tempo, aquele blog que a gente levava, que eu criei ali, em pouco tempo, nome, né, pra começar, era inicialmente... Ai, gente, será que a gente fala nome? Qual que era o nome do começo? Conta pras pessoas saberem, conta. Ai, gente. Então, tudo tem um começo, gente. É bem importante a gente falar disso, né? Que tudo tem um começo. E o nome não era Tudo Orna, o nome era Fashionista Alcântara, tá? Assim. O nome é muito ruim. Nossa, Fashionista. Mas assim, bacana, né? Fashionista. Débora, eu acho o seguinte, será que a gente aborda... Eu acho que é interessante abordar o fato de que você criou o blog, primeiro de tudo, que você não estava passando por um momento psicologicamente, tipo, estável, eu diria assim, e você começou a usar no blog, nos posts que você fazia, quando você nem publicava ainda pras pessoas, eram posts que você fazia como uma forma de escape mesmo, uma forma que deixava você mais conectada, uma forma que deixava como se fosse uma terapia. Pode-se falar assim ou não? Nessa época, gente, quando eu tinha, sei lá, né, meus 20... acho que eu tava com 21 anos. Eu passei por um momento muito trash da minha vida, muito difícil. Eu vivi uma perda muito grande na minha vida. Passei por um momento de depressão muito sinistro mesmo. Tava fazendo terapia, tava fazendo muita coisa, assim. E um momento de bastante estabilidade também, emocional. E tava em busca, né? Tava em constante busca, assim, de tentar me encontrar, de tentar, sei lá, encontrar alternativas
alternativas pra sair daquela situação, assim. E o blog foi uma forma de escapar daquele momento. Então, como eu não conseguia muito ter um bom rendimento no trabalho, lógico, eu tava indo, a gente tava tentando, né, seguir a agência e tal, mas eu não tava conseguindo render tão bem, assim. Então eu tentava, e eu não conseguia também sair de casa muito, assim, né? Eu não conseguia me divertir, sair. Eu tava num momento bem depressivo mesmo. Então, criar o blog, ficar escrevendo, era uma forma que eu tinha de conseguir aliviar ali a minha cabeça, distrair a minha cabeça e me ocupar. Sim. Então eu tinha até outros blogs, eu também ficava escrevendo outras coisas. Ficar fotografando, coisas assim que me ocupavam a mente, assim. E ele foi a minha salvação, sabe? Porque era uma coisa que realmente me deixava feliz. E quando começou aos pouquinhos dar um feedback, as pessoas comentarem, eu compartilhava muito no Twitter, assim, olha aqui e tal. E as pessoas começaram a comentar, começaram a achar legal. Aí eu as pessoas começaram a gostar muito do conteúdo que estava sendo produzido ali e convidei as meninas, né? No começo era fashionista Alcântara e aquilo começou a recuperar a minha autoestima, porque quando você tá numa bad, né? Você tá numa depressão, você tá numa fase difícil assim, você tá com a autoestima muito baixa, você tá se sentindo muito mal, muito improdutivo ou muito inútil, né? Você não consegue se sentir, você não vê valor pro mundo, né? Então, quando você começa a ver que, sei lá, tá contribuindo, aquilo tem algum valor, alguma utilidade, você começa, pô, que bacana. Aí, convidei as meninas pra participarem comigo, elas toparam, não sei como, né? Toparam. Quer dizer, a gente tava sempre junta, né? A gente já tava junta ali na... Eu topava qualquer coisa. Topo tudo, né? Topo tudo e não por dinheiro, né? Porque o negócio, tipo... Topo tudo por dinheiro não, porque topo tudo não precisa nem topa dinheiro tudo por envolvido. nada, né? Mas vamos aí, né? Só pelo prazer de criar alguma coisa. Topo tudo juntas, porque né? tamo junto, né? Aí as meninas vieram junto, a gente começou a fazer, começou a realizar. E foi muito legal, assim, porque como a gente fazia aquilo com muito amor e porque a gente gostava mesmo e fazia com carinho e tudo mais. Então, finais de semana a gente ia e saía. Eu acho que as meninas também tinham uma vontade de me ajudar e tal. Então a gente saía, produzia, tirava as fotos, ia nos trilhos do... Não tinha um final de semana que a gente não fazia isso. Então a gente fazia... Assim, todo final de semana a gente ia pro centro de Curitiba, ia fuçar nos brechós, encontrar roupas, fazer uma produção, tirar foto. Como que funcionava o negócio? A gente não tinha, tipo, roupas massa, assim, tipo de marca, de grife e tudo mais. Então, a gente fazia com o que tinha mesmo, assim. Só que a gente se dedicava muito e fazia um negócio caprichado, muito bonito. Principalmente pra época, pra qualidade. Também não tínhamos grandes equipamentos, mas fazíamos negócio bem feito, assim, bem legal. Mas fazíamos um negócio bem feito, bem legal. O que a gente fazia? A gente pegava e buscava sempre referências internacionais. Então a Júlia gostava de pesquisar bastante em sites gringos, o que as gringas estavam fazendo. A gente fazia muito trabalho de pesquisa também, né, Ju? Lembra que a gente fazia um trabalho forte de pesquisa? E aí depois a gente ia garimpar. A gente ia garimpar no centro, algumas coisas, juntava lá uma graninha pra fazer esse garimpo e depois fazia a produção. Aí a gente fazia uma locação e tirava essas fotos. E é claro que isso começou a chamar atenção, porque era um trabalho muito bonito. Que depois de todo o look do dia, que era tipo um editorial, né, no blog, tinha um texto. Fazia um photoshoot. Daí tinha um texto. Então, não era um trabalho qualquer. Era realmente um trabalho muito bonito, em que a gente envolvia... E assim, tipo assim, também a gente fazendo e testando, né? Porque nenhuma das três éramos fotógrafas profissionais, mas a gente tinha tido aula de fotografia na faculdade e tudo mais, e a gente ia fazendo e testando e aprendendo como tratar a imagem. Então, às vezes, eu lembro até que teve uma vez que a gente soltou uma foto, e daí teve uma amiga nossa, fotógrafa, Luana Caetano, Sim. lembra? Que ela até deu um feedback, falou assim, olha meninas, que lindo que estão as Tá fotos meio de vocês, escuro. parabéns. Mas tá meio escuro, olha aqui que legal se você fazer esse tipo de tratamento. Daí ela mandou a opção, sabe? Então, todas essas pessoas que foram aparecendo na nossa vida e dando esse tipo de feedback legal, também formaram a gente pra ver esse tipo de lado, né? A educação e tudo mais faria parte, talvez se nós fôssemos fotógrafas profissionais, a gente não precisaria desse tipo de feedback, ou talvez sim, sei lá. Mas por a gente não ser... E a gente tava colocando a nossa arte, né? O nosso produto ali mesmo, que era, no caso, as fotos. A gente tava com a cara e com a coragem colocando e falando, olha, é isso que a gente tá fazendo e o que vocês acham? Algumas pessoas gostavam, né? Bastante pessoa começou a gostar, na verdade. Principalmente também porque a gente começou a pirar nas produções, né? Nas roupas e tudo mais, que na sociedade curitibana de 2000 e tantos não era muito normal, sabe? Não, em 2010, apóstrofo S, não era muito normal você pirar nas
composições modísticas, digamos assim. E quando a gente começou a fazer umas coisas meio diferentonas, o pessoal começou a gostar. E algumas pessoas também começaram a falar, gente, o que é isso, né? Eu acho que a maioria achava, gente, o que é isso, tá? Mas assim, eu acho que essa ousadia, Ju, de tipo, não sei se tá muito bom, mas tá fazendo, é uma coisa que chama atenção, entendeu? Então, assim, talvez nem esteja tão bom, mas o fato de estar fazendo chama muita atenção. Então, assim, é aquele velho ditado, não tá perfeito, mas tá fazendo. E aí você vai arrumando com o tempo, porque assim, como que você vai arrumar uma coisa sendo que você nem tem algo ali pra ser arrumado, entendeu? Então, assim... se você não colocar nada, não tem nada pra arrumar. Se você tem algo pra arrumar, é porque pelo menos você colocou pelo menos colocou. E eu acho que o ato corajoso de você fazer é o que chama a atenção da pessoa. Então não é necessariamente que está lá, mas a coragem de estar lá é o que fala pra você, caramba, essas gurias tá aqui, pô, coragem, entendeu? Putz, as gurias têm coragem. Coragem tem, porque triste, né? corajosas são, porque como é que é? Porque senso não tem. Parabéns pela coragem. Porque senso não tem, entendeu? Gente, mas olha só. E aí a gente foi buscar o quê? Busca em conhecimento, né? A gente foi buscar conhecimento. Nessa mesma época, a gente acho que conseguiu uma das primeiras permutas significativas pra nossa empresa, que foi o curso do Centro Europeu. Aí isso... Vocês lembram disso? Então, aí isso é bem legal você lembrar, Ju, porque daí o que aconteceu? A gente, mesmo tendo interesse nessa área, a gente se sentia assim, pô, mas será que a gente pode falar sobre moda, sendo que nós não temos essa formação em moda? Então a gente falou, peraí, a gente precisa buscar sim uma formação nessa área, porque é importante, se isso tá chamando atenção, mas a gente quer ser reconhecida como alguma coisa nessa área, é importante ter sim, buscar o conhecimento nisso, tá? Então nós buscamos sim, nos aperfeiçoar e ter uma autoridade nesse sentido. Eu acho muito legal isso que você falou. E aí, eu acho legal você complementar, porque você lembra como que foi essa história? Dessa busca por essa parceria? Sim, eu lembro. E também lembro que tudo isso que as meninas estão contando, a gente ainda tava na curta, a gente tinha saído, que a gente começou falando que a gente saiu, mas aí acho que acabou se aprofundando no Tudo Orna. Mas pra você que tá ouvindo, isso tudo a gente ainda tava dentro do escritório, na curta. Só que em paralelo a gente tá fazendo tudo isso que as meninas estão contando. A gente tinha o blog, que na verdade ele vinha como um hobby, mas também como um cliente da curta. Então, ao mesmo tempo que ele tinha conteúdos muito bons, porque a gente ficava produzindo e estudava e se esforçava para criar e deixar atualizado o nosso blog, nós também começávamos a ver todas as possibilidades que ele podia nos trazer de monetização ou de possibilidades para que, quem sabe, a gente pudesse trabalhar com ele e não precisasse mais ter que correr atrás de tantos clientes para conseguir dinheiro, porque a gente tava naquela luta, né? A gente fazia o Tudo Orna, que tava chamando a atenção das pessoas, então tinha uma certa audiência. Ao mesmo tempo, ele não dava dinheiro, mas era uma coisa que nos dava prazer, então a gente também dedicava muito a ele, também explorava a nossa parte criativa, falava de moda, era uma coisa que a gente gostava e tinha que correr atrás dos clientes. Uma das grandes validações para nós de que o Tudo Orna era um potencial grande foi quando a gente foi atrás das primeiras parcerias, né? A permuta, como se diz, essa troca, essa economia criativa, para a gente aprofundar os nossos conhecimentos em moda. Então, para isso, a gente precisava estudar. Não tinha muito acesso, na época, a cursos online ou coisas do gênero. A gente estava buscando algum curso e que fosse algum curso de referência pra gente aprender. Na época também, não dava para nós três pararmos tudo que a gente estava fazendo para fazer o curso. Eu e a Débora, a gente realmente precisava docar a curta, junto com os nossos outros 2 sócios. E a Júlia, como ela estava estudando, a gente pensou que ela era a melhor opção para continuar estudando. Então, por exemplo, ela já estava fazendo faculdade de manhã, então de tarde ela poderia estar estudando moda, e aí a gente teria alguém no time que tivesse um conhecimento mais aprofundado do assunto, que tivesse mais autoridade para falar sobre o assunto, e aí o blog ter mais autoridade também, consequentemente, né, as pessoas falarem, elas sabem do que elas estão dizendo, porque elas estudaram para isso. Caso alguém do time, no caso a Júlia. E foi aí que a gente entrou em contato com a equipe de marketing, a equipe do administrativo do
Centro Europeu e começamos um contato com eles porque nós não tínhamos dinheiro também para pagar um curso de moda no Centro Europeu, que aqui em Curitiba é um curso bem renomado e é um curso caro, né? Então a gente queria investir, a gente sabe que precisa investir em educação, a gente não tinha opção. Se a gente não conseguisse, a gente ia ter que dar um jeito de pagar de um jeito ou de outro, porque a gente tava com esse objetivo de ter essa formação. Aí a gente conversou, criou uma parceria que foi, acho que uma das primeiras, mas uma das maiores no início, que foi uma bolsa integral pro curso. A gente conseguiu uma bolsa integral pro curso, pra Ju estudar lá, em troca da publicidade, de falar sobre o curso no blog Tudo Ordem. Então isso foi uma validação, porque é uma instituição como o Centro Europeu falando, não, a gente acredita em vocês, podem me estudar aqui e falar sobre o nosso curso, o que vocês acham do nosso curso, no canal de vocês. Então a gente falou, olha, o Tudo Orna, ele realmente é um canal de informação, ele realmente tá atingindo as pessoas e a gente pode influenciá-las, no caso, a fazer um curso de moda, se ele realmente for bom, a Júlia vai estar lá, a gente vai poder falar e indicar isso pros nossos leitores, né? Então foi algo que foi um marco quando a gente conseguiu, porque realmente a gente percebeu que poderia conseguir, então, se a gente conseguiu a bolsa de um curso que a gente tanto queria, a gente poderia conseguir inúmeras outras coisas dessa forma. Sim. Né? Uma coisa interessante também E uma coisa interessante também é que nessa época você não tinha assim negócios para modelar. Tinha alguns blogs já fazendo, algumas coisas fazendo, mas era algo muito novo, gente, muito novo mesmo. Então, até o que tinha, que existia, tal, a maioria, o que se vendia do blog? Você vendia os espaços publicitários, você vendia os banners dentro do blog. Sim. Então, Pixel, você vendia ali. Exato, então era bem louco, assim, porque assim quando a gente começou a imaginar, beleza, então o nosso blog é um dos nossos clientes, digamos assim, é a nossa mídia, é o nosso veículo, então a nossa agência trabalha para melhorar isso aqui, que é o nosso produto. Então aqui a gente tem os nossos espaços de mídia como uma agência que tem uma editora que tem uma revista ali, né? A nossa agência tem o nosso blog. Então ali nós temos os nossos espaços e a gente se enxergava assim, como a gente tinha esse conhecimento técnico, a gente conseguia, então, entender e criar o Media Kit. Então, é muito louco. A gente vai até compartilhar com vocês, nos nossos arquivos pessoais que a gente vai dividir, os primeiros Media Kits e tal. Lembrando que tudo que a gente criou foi muito no formato MVP mesmo, do mínimo produto viável. Ou seja, era blogspot.com, a gente não tinha dinheiro pra comprar domínio. Aos pouquinhos que a gente foi comprando domínio e tudo mais, né? Foi bem aos poucos, assim, porque não tinha dinheiro, né? Então, foi indo devagar. Depois... Até porque não parecia que fazia sentido investir em algo. A gente já não tinha condições de gastar muito. Então, começar a investir, por mais que fosse num domínio, por mais que fosse algo que é uma recorrência, que você vai ter que ficar pagando pra manter, não parecia que fazia sentido. Então, a gente usava todos os recursos gratuitos possíveis, mas nada que enquanto era um teste, era gratuito. Quando a gente tomou a decisão, é isso que a gente vai ser pra nossa vida, claro. Daí a gente comprou. Depois, né? Que a decisão foi tomada. Mas é engraçado. Que foi a fase que eu acho que nós podemos entrar agora, que quando finalmente a gente percebeu que estava insustentável ficar naquele escritório, porque a gente não ia conseguir manter conseguir clientes, não ia conseguir tirar o nosso salário ali, e existia uma pressão da nossa família, de nós mesmas, pra gente, quando a gente vai ganhar dinheiro, não dá pra ficar eternamente aqui. Eu tinha uma vontade de casar, então eu precisava saber como que eu ia conseguir dinheiro pra poder casar. Então eu não dava mais, a gente tinha que tomar alguma decisão, ou a gente teria que largar aquele nosso sonho de ter uma empresa e ir atrás de um emprego. No caso, a nossa mãe já estava achando que isso ia acontecer, nos mandava uns links de uns concursos públicos, assim, olha aqui, filha, você tem concurso público. Eu cheguei a fazer alguns. Eu também cheguei a fazer alguns. Sério, no mesmo período, gente, no mesmo período, assim, ó, toda uma loucurada. A gente tava, tentando, né? E daí, nessa época, ao mesmo tempo, a gente também estava vendo o grande potencial que era o Tudo Orna e o prazer que a gente tirava de fazer aquele conteúdo, aquele material, enfim. Então, a gente tomou a decisão, que foi uma decisão difícil, que foi sair do escritório. E ao sair do escritório, a gente não teve opção, e nós três ainda morávamos com os nossos pais na época, vamos trabalhar em home office na nossa casa, com um dos nossos pais. Isso foi uma decisão difícil na época, porque parece que você regrediu, né? Quando você se forma, você vai pro escritório, parece que você
você, nossa, agora minha vida vai dar certo, vou ganhar dinheiro. Quando você volta, você tá dando uns passos pra trás, porque você sente que, poxa, fracassou, né? Temos que agora não temos mais um escritório, se a gente já queria trabalhar com cliente pra nos respeitar, agora que não vamos respeitar mesmo. Então, a gente tomou a decisão que não ia mais ter agência. Nessa época, a gente dissolveu a sociedade, saiu o Rick, saiu o Kelvin, e ficou nós três, Bárbara, Débora e Júlia, com o projeto Tudo Orna. E a partir disso, a gente tinha um objetivo maior em cima dele, que então, como ele virou 100% da nossa dedicação e nosso tempo, ele falou, a gente vai fazer do Tudo Orna o nosso negócio e nós vamos ganhar dinheiro com ele e vai dar boa. E assim, ó, e aí, só relembrando, eu acho que esse momento foi bem mais difícil, porque já era difícil pra sociedade, digamos assim, para as pessoas entenderem a parada da agência e tal, que já era meio nova e tal, mas quando a gente ainda falou que ia ser blogueira, assim, ó, foi muito surreal. Tipo assim, e ainda trabalhando, esse é o termo certo que a Débora disse, porque quando você larga uma agência, 3 irmãs, e você vai falar assim, eu vou trabalhar com blog, eu tô falando desse jeito, mas na verdade a gente tá falando que a gente vai ser blogueira de moda. Então, como que você explica pros seus pais que você vai ser blogueira de moda, que você vai ganhar dinheiro fazendo look do dia e publicidade, e que isso daria certo? E como que você explica pra qualquer pessoa que fala, com que você tá trabalhando? Ah, então, eu sou blogueira, tenho um blog. Lembrando que isso é em 2000. Lembrando que isso era 2010. 2010. E nessa época era um pouco... tinha um grande preconceito, uma interpretação sobre ter um blog, ser blogueira, look do dia. Porque tinha acabado de sair esse termo, look do dia, era algo que estourou, foi um boom, porque era uma forma, popularizou, no caso, a moda, né? Então, os blogs que começaram a surgir na época, que nós fomos um deles, que falava de moda, eles que faziam os famosos looks do dia, as blogueiras faziam os looks do dia, era algo que você sentia muita proximidade com aquela pessoa, né? Aquele influenciador, que não era esse nome ainda. Então, a blogueira fazia foto de um look que você se identificava, seja porque parece uma pessoa real e, enfim, você consegue saber, você consegue sentir que pode ter, você pode adquirir aquelas peças e se inspira sem necessariamente ser numa revista, né? Que parece tudo muito inacessível, é tudo muito lindo e parece que nunca ficaria bem em você. Então, nessa época popularizou. As meninas que conseguiam fazer os looks do dia, elas conseguiam ter essa conexão com os seus leitores, os seus seguidores, que se identificavam com essa... E era blogueira, né? Blogueira raiz, que tinha blog mesmo, né? Quando a gente fala de blog... Nessa época também, fala lá. Oi, Ju. E era nessa época o quê? Não, eu só ia falar assim que... Eu não lembro se foi nessa época ou um pouquinho depois que também se popularizou algumas outras plataformas, como o Lookbook, por exemplo. O Lookbook foi uma plataforma que, no Brasil, acho que foi um pouco depois, mas era justamente isso. Você só simplesmente mostrava o seu look, o look do dia. E todos os dias tinha um highlight de um look favorito daquele dia e tudo mais, que a própria ferramenta fazia. E também a gente ficou muito popular no Lookbook. Muitas das pessoas nos seguem porque acabaram nos conhecendo no Lookbook e daí começaram a acompanhar o blog, né? Então, isso tudo do look do dia foi uma corrente. Eu acho muito legal você falar do Lookbook, porque a gente sempre testou muitas plataformas novas, né? Então, o Lookbook, Polivur, que hoje não existe mais, mas era uma plataforma emergente que a gente também usava. Não existe mais o Polivur? Não, guria, não existe mais. E a gente usava bastante também. E a gente gostava de testar essas coisas, tipo, formas de compor looks, de sets, né? Que hoje é tão comum, né? De você montar, assim, fisicamente. A gente gostava de falar pra testar. E a gente interagia muito com o nosso leitor, né? Então, com a nossa leitora e nós leitores, a gente falava, você vai pra uma festa, vamos te ajudar. A gente criava quadros. Enfim, era uma coisa muito... A gente produzia um conteúdo muito legal mesmo, muito interativo. E a gente produzia muito conteúdo, né? Se muito. Pensar, assim, era conteúdo, tinha post todos os dias. Eu lembro que era um trabalho, assim. Se não tinha post, eu tava na faculdade. E a gente... Não querendo incentivar ninguém, mas na faculdade, no meio da aula, com o computador aberto, escrevendo post pro blog, entendeu? Eu fazia isso. Então, era um compromisso mesmo. O blog era a primeira prioridade. A gente ia jantar, almoçar em família no final de semana, aproveitava essa oportunidade pra tirar umas fotos, e a foto do look tem que ter e tem que postar. Então, toda oportunidade era oportunidade pra criar conteúdo. Enfim, a gente viveu muitos Ao anos. mesmo tempo que a gente criava conteúdo, também em paralelo começava a criar soluções para que aquela audiência e o que a gente estava produzindo também desse dinheiro.
que ainda não tinha dado. E mesmo que a gente conseguisse algumas parcerias legais e algumas permutas legais, que só validavam pra nós, só davam certeza de que a gente estava no caminho certo, que isso ia poder vir a ser algo maior do como a gente estava imaginando e sonhando, a gente ainda não conseguia nada, de fato, que quisesse nos pagar pra fazer aquilo que a gente estava propondo, né? Exato. A grande primeira parceria, ela veio... Porque vale lembrar, assim, que até o aniversário do Tudo Orna, né? De 1 ano de Tudo Orna, que foi... a gente ainda tava com a sociedade composta com o Kelvin e com o Ricardo, né? Então, a gente tinha toda essa consolidação, tanto que a gente fez o rebranding mesmo, a gente contratou o design. Aí, a gente oficializou mesmo a estrutura como o Tudo Orna é mesmo o negócio que a gente vai apostar, como mídia, como o futuro da comunicação, é isso que vai dar certo, isso daqui é um canal. Tanto que a gente se enxergava como uma redação mesmo. A gente chegou a contratar uma estagiária pra ter como uma estrutura regular ali de conteúdo. Nossa, uma coisa que a gente tem que falar, que não pode deixar passar, é o fato de que a gente se enxergava também nessa época, porque foi assim, a gente tava com a agência naquele escritório, e daí a gente foi vendo que os clientes não estavam entrando, mas a gente tava vendo que o Tudo Orna tava tendo uma relevância legal, e a gente via o Tudo Orna como um portal. Então, por exemplo, a gente tava falando sobre moda, mas a gente também via outras vertentes de assuntos que poderiam ser interessantes para esse mesmo público. Nesse mesmo tempo, a gente criou, por exemplo, o Cine Orna, junto com o Kelvin, que o Kelvin se interessava em escrever sobre cinema, né? Sempre teve muito interesse, inclusive o Cine Orna existe até hoje, o perfil do Instagram e tudo mais, e era uma abinha lá, então tudoorna.com, acho que era /Cineorna. Sim, acho que era assim, né? A gente convidou a Ari. Exatamente, e a gente convidou também a Ariadne Cretella, que depois, mais pra frente, trabalhou com a gente por muito tempo, e a Ari tinha um blog chamado Tudo Make. A Ari, que já tinha esse interesse, né, já era maquiadora, eu não lembro como é que foi. Ela criou um blog. Dá até pra convidar a Ari pra participar de um ela tinha criado um blog dela de maquiagem, a gente achou legal e falou, entra aqui com a gente pra ter a colaboração pra parte de maquiagem. E assim, ó, isso também foi outra característica nossa, da nossa empresa, de uma visão sempre plural, que é algo de várias empresas, assim, o que acontece? Você tem que sempre... Empreendedor é uma pessoa que corre riscos, é uma pessoa que... o empreendedor, uma empresa, né, corre riscos, mas ela corre riscos diversificados. Você diversifica. E isso é uma coisa que sempre esteve na nossa característica também como empresa, né? Nunca apostar em um único canal, uma única mídia, ou um único segmento em comum, que converge, né? Mas é ramificado. Então, isso é uma coisa bastante interessante e é uma lição importante e legal pro nosso ouvinte, assim, porque não quer dizer que você tem um nicho, que quer dizer que você não pode pensar em possibilidades. Porque, né, gente, você apostar todas as suas fichas em um único lugar, assim, não é interessante pro teu negócio. Então, não quer dizer... Justo. E como a gente sabia que moda e beleza, por exemplo, seguiam sempre muito próximas, mas a gente não tinha o know-how e nem o background para falar sobre beleza. O que a gente fez? Conversamos, né? Chamamos uma amiga nossa que tinha tem até hoje, né? Essa capacidade, né? De escrever e também tem interesse, já era blogueira, para fazer parte. Então, essa ideia de colaborar e de crescermos juntos também foi algo desde o começo com a gente, né? Do tipo, vamos juntar, quer estar com a gente? Vamos junto. Ai, gente, inclusive, isso me lembra o quê? Fashion Sul, né? Podemos conversar sobre. Ai, gente, olha só. A gente vai falar sobre o aniversário de 1 ano do Tudo Orna, sobre o Fashion Sul e sobre tudo isso no próximo episódio. Eu não imaginei que o episódio sobre o Tudo Orna ia ficar tão longo assim, porque realmente, meu Deus, né? A gente só falou do primeiro ano. É muito sim, mas assim, realmente foram muitas... foi muita história, foi tudo muito intenso. Esse primeiro ano, realmente, a gente viveu muita coisa. E depois, os outros anos, aconteceram diversas outras coisas. A gente foi criando os processos, a empresa foi se estruturando, a gente foi criando, foi modelando e sim, foram surgindo cada vez mais soluções para esse mercado de influência e a gente tem muita coisa ainda para contar sobre isso. Nossa, eu tô muito animada para conversar no próximo sobre todos esses outros assuntos. É muito bom relembrar tudo isso, né? Porque, a gente relembra de coisas que nem lembrava mais de tudo que E tem uma coisa que... E eu quero falar, assim, pro pessoal que tá assistindo, pra você que tá ouvindo,
e que pensa em empreender, né? Conversando com você que é um empreendedor jovem, é legal você ouvir esse tipo de história e tudo mais para entender que, enfim, tudo tem um percurso, né? As coisas não acontecem do nada, teve muito trabalho feito para conseguir um resultado, né? No começo, olha quanto tempo a gente trabalhou, inclusive sem retorno nenhum. E sem parar, sabe? Assim, sem parar. Era muito, muito constante, muito diário, muitas horas, muito surreal. E até, assim, demora muito pra você colher os frutos desse trabalho. E eu lembro, assim, que quando teve um episódio específico até desse início, só pra gente concluir, de quando começou a cair a ficha da importância do Tudo Orna. Quando a gente fechou um primeiro anúncio, um dos primeiros anunciantes do Tudo Orna, a gente fechou lá, a gente colocou o banner, cliente fechou lá no site, tava o bannerzinho lá de um lojista. Ai, a gente ficou super... uma multimarca. A gente ficou super feliz lá que ele tava lá. E aí, o que aconteceu? Um jornal, uma jornalista, né, de um grande veículo de comunicação, viu o anúncio no Tudo Orna. Ou seja, o Tudo Orna tava tendo tanta relevância, tava sendo acessado por personalidades, portais, portais, pessoas importantes e influentes. E a pessoa pensou assim, bom, se tá no Tudo Orna, é de confiança. Se tá ali, eu vou entrar em contato com essa empresa. E aí, essa jornalista entrou em contato com essa multimarcas que era a nossa cliente, que era o nosso primeiro cliente que estava anunciando ali, pra fazer uma reportagem. E aí, essa pessoa atendeu e falou, eu tô querendo fazer aqui uma reportagem sobre as tendências de verão. De onde que é? É do jornal tal. Daí a pessoa que atendeu lá falou assim, mas eu não quero assinar. Mas eu não quero anunciar com vocês. Assinar? Era anunciar o... Não quero assinar. Não quero assinar. Não quero, sei lá, não se interessou. Achou que era achou que era uma venda. Achou que era que alguém tava ligando. Que alguém tava... Isso. Ou pra anunciar o produto ali, pra ser assinante, ou pra anunciar no jornal deles lá. Não, mas eu não quero. Daí ela falou, não, você não tá entendendo. Eu tô querendo fazer uma mídia espontânea. Eu tô querendo fazer uma entrevista com você pra você sair no meu jornal. Não, mas eu não quero assinar, não quero. Moça, você não tá entendendo, né? Eu vi você lá no canal do Tudo Orna, que eu acho super bacana, e eu tô querendo aqui. Não, eu não quero. Aí a gente falou, nossa, o negócio é muito mais sério, né? Pra gente... Daí, a gente ficou sabendo, porque a jornalista foi falar com a gente e nos contou essa história. Foi assim que a gente ficou sabendo que ela entrou em contato e ela nos avisou. Ela falou assim, meninas, oi, sou jornalista, não sei o quê. Eu entrei em contato com essa empresa que vocês estão anunciando no blog de vocês. Eles me trataram mal, não fui bem tratada e recusaram uma matéria de mídia espontânea no jornal tal. E a gente, inclusive, não entenderam, né? Não entenderam que era uma matéria. Então a gente ficou bem impressionada e assim, aquilo também nos deixou... E foi assim que a gente teve a percepção de que a partir daquele momento, a gente, mesmo que ainda muito pequeno, mesmo muito no início, nós já tínhamos que ter muito cuidado com a associação de imagem que a gente teria que fazer naquele momento. E que não era só porque era um anunciante que ainda o valor era muito pouco, era muito baixinho, era, sei lá, na época R$200, R$300 o valor de um banner, mas que pra nós não valeria a pena, porque se a marca não tivesse preparada, se ela não tivesse a noção, né, de como receber, de como tratar aquele cliente, do impacto que teria aquilo, pra nós, a nossa reputação era o que mais valia. E desde aquele momento que a gente se entendeu o quanto o Tudo Orna já era uma marca lá no comecinho, aquilo passou a ser a coisa mais valiosa de tudo pra nós lá do começo. E pra nós, né, o Tudo Orna sempre foi visto e aquilo se consolidou como a nossa marca. E o mais interessante é que a gente registrou a nossa marca lá no comecinho. Então, a gente tem o INPI, né, o registro de marca de Tudo Orna, desde lá de 2011, acho que 2010 ou 2011. E a gente vai contar pra você também no próximo episódio sobre como surgiu o nome, porque a gente não contou aqui o nome e a história do pato também no próximo episódio, porque são muitos detalhes, né, gente? A história é muito longa. Acho que a gente nunca contou com tantos detalhes assim, vai ser bem legal essa série. Então, no próximo episódio, a gente vai contar esses outros detalhes que faltaram aqui pra vocês. Então, beijo e até o próximo. Até mais. Beijo. Tchau. Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Tudo Orna. Orna.